Você sabia que existe um ingrediente comum na cozinha brasileira que pode estar salvando milhões de vidas sem que ninguém perceba? Um alimento tão simples, tão acessível, que provavelmente está na sua geladeira neste exato momento, mas cujo poder de transformar a saúde das suas artérias tem sido ignorado por décadas. Pois bem, prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode literalmente adicionar anos à sua vida. Enquanto milhões de pessoas correm para farmácias em busca de medicamentos caros para controlar o colesterol e desobstruir artérias, a resposta pode estar muito mais perto do que você imagina. E não estou falando de mais um milagre da internet ou daquelas promessas vazias que você vê por aí. Estou falando de ciência real, de estudos conduzidos pelas principais universidades do mundo, e de resultados que têm deixado até os cardiologistas mais céticos impressionados. Mas antes de revelar esse ingrediente secreto, você precisa entender algo crucial sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo neste momento. Suas artérias, esses tubos vitais que carregam sangue rico em oxigênio para cada célula do seu organismo, podem estar silenciosamente se transformando em verdadeiras bombas relógio. E a parte mais assustadora, a maioria das pessoas não faz a menor ideia de que isso está acontecendo. A aterosclerose, essa palavra complicada que parece saída de um filme de terror médico, é na verdade uma das maiores ameaças à saúde humana no século XXI. Para você ter uma dimensão real do problema, as doenças cardiovasculares causadas pela obstrução arterial matam mais pessoas no mundo do que câncer, acidentes e infecções combinados. Só no Brasil, 380 mil pessoas morrem todos os anos por problemas no coração e na circulação. Isso significa que a cada minuto e 40 segundos, um brasileiro perde a vida para essa doença silenciosa. Mas o que exatamente acontece dentro das suas artérias? Imagine um cano de água limpo, cristalino, por onde a água flui livremente. Agora imagine esse mesmo cano começando a acumular resíduos, gordura, pequenas partículas que vão grudando nas paredes, estreitando cada vez mais a passagem. É exatamente isso que acontece com suas artérias quando você consome alimentos errados, quando o estresse crônico corrói seu sistema, quando a inflamação toma conta do seu corpo. Essas placas de gordura, formadas principalmente por colesterol LDL oxidado, cálcio e células inflamatórias, não aparecem da noite para o dia. Elas se formam ao longo de anos, décadas até, num processo tão gradual e silencioso que você não sente absolutamente nada. Até que sente. E quando sente, muitas vezes já é tarde demais. Um infarto fulminante. Um AVC devastador. Uma parada cardíaca sem aviso prévio. O pior de tudo é que a medicina tradicional tem tratado esse problema de forma reativa, não preventiva. Esperamos a artéria entupir para então agir. Colocamos stents, fazemos pontes de safena, prescrevemos estatinas para o resto da vida. Mas e se existisse uma forma de prevenir? E se você pudesse reverter esse processo antes que seja tarde demais? E se a natureza já tivesse criado o remédio perfeito, esperando apenas que você o descobrisse? O ingrediente secreto que estou falando é o alho. Sim, aquele mesmo alho que você usa para temperar o feijão, para fazer aquela carne assada deliciosa, para preparar o molho da macarronada. Mas antes que você feche este vídeo pensando que é mais uma dica boba de internet, deixe-me contar o que a ciência mais recente tem descoberto sobre esse bulbo poderoso. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com instituições internacionais, conduziram estudos que revelaram algo extraordinário. O alho contém um composto chamado alicina, que é liberado quando você corta ou esmaga o dente fresco. Essa substância tem propriedades tão potentes que os cientistas a comparam a verdadeiros medicamentos naturais. Mas não para por aí. O alho também possui compostos sulfurados, antioxidantes polifenólicos e selênio, criando uma combinação única que age de múltiplas formas no seu sistema cardiovascular. Estudos publicados em revistas médicas de prestígio mostraram que o consumo regular de alho pode reduzir o colesterol total em até 15%, diminuir especificamente o LDL, o colesterol ruim, e aumentar o HDL, o colesterol bom. Mas o mais impressionante é que o alho tem demonstrado capacidade real de reduzir as placas de ateroma já formadas nas artérias. Isso mesmo, não apenas prevenir novas placas, mas realmente diminuir o tamanho das que já existem. Como isso é possível? A alicina presente no alho age como um poderoso antioxidante, impedindo que o colesterol LDL seja oxidado. E por que isso importa? Porque o colesterol só se torna verdadeiramente perigoso quando oxida. É o LDL oxidado que gruda nas paredes arteriais, iniciando o processo inflamatório que leva à formação das placas. Ao impedir essa oxidação, o alho literalmente corta o mal pela raiz. Mas tem mais.
O alho também age como um vasodilatador natural, ou seja, ele ajuda suas artérias a relaxarem e se expandirem, melhorando o fluxo sanguíneo. Isso significa mais oxigênio chegando ao seu cérebro, ao seu coração, aos seus músculos. Significa mais energia, mais clareza mental, mais disposição. Alguns estudos inclusive demonstraram que o consumo regular de alho pode reduzir a pressão arterial em até 8 pontos na sistólica e 6 na diastólica, números comparáveis a alguns medicamentos antihipertensivos. E aqui vai um dado que vai surpreender você. Uma pesquisa recente acompanhou 2.000 pessoas durante 4 anos. Metade consumiu alho regularmente, a outra metade não. O grupo que consumiu alho apresentou uma redução de 18% no risco de eventos cardiovasculares graves. 18% simplesmente adicionando alho à dieta. Imagine o impacto disso numa população inteira. Agora você deve estar se perguntando, se o alho é tão poderoso assim, por que os médicos não recomendam mais? Porque isso não está em todos os lugares. A resposta é complexa e envolve questões que vão desde a indústria farmacêutica até a forma como a medicina é ensinada nas faculdades. Mas isso é assunto para outro momento. O que importa agora é que você tenha acesso a essa informação, e o que você vai fazer com ela pode mudar completamente a trajetória da sua saúde. A seguir vamos mergulhar profundamente em como usar o alho da forma correta para obter o máximo benefício, porque não adianta apenas comer alho de qualquer jeito. Existe uma forma específica de preparar e consumir para potencializar seus efeitos. E mais, vou revelar outros alimentos poderosos que, combinados com o alho, criam uma sinergia incrível para limpar suas artérias de forma natural e eficaz. Agora que você já conhece o poder do alho, chegou o momento de entender exatamente como extrair o máximo desse superalimento. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe e que faz toda a diferença entre obter resultados medíocres ou resultados extraordinários. Quando você corta ou esmaga um dente de alho, ocorre uma reação química fascinante. Uma enzima chamada alinase, que fica separada em uma parte do dente, entra em contato com a alina, que fica em outra parte. Essa combinação produz a alicina, que é o principal composto ativo responsável pelos benefícios cardiovasculares. Mas aqui está o pulo do gato. Essa reação precisa de tempo para acontecer completamente, e o calor intenso destrói tanto a alinase quanto a alicina. Então qual é o método ideal? Esmague ou pique o alho bem fino e deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de consumir ou cozinhar. Esse tempo permite que a formação da alicina aconteça completamente. Se você for cozinhar com alho, adicione-o apenas nos últimos minutos do preparo, quando a temperatura já estiver mais baixa. Dessa forma, você preserva muito mais dos compostos ativos. Para obter os benefícios terapêuticos completos, recomenda-se o consumo de 1 a 2 dentes de alho fresco por dia. Alguns estudos usaram até 3 dentes, mas é importante começar devagar, especialmente se você não está acostumado. O alho cru é mais potente, mas nem todo mundo tolera bem devido ao sabor forte e ao possível desconforto estomacal. Uma alternativa interessante é misturar o alho amassado com uma colher de mel puro. O mel não apenas melhora o sabor como também adiciona seus próprios benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios. Mas o segredo para uma transformação real da saúde arterial vai além do alho. Existem outros alimentos que, quando combinados, criam um verdadeiro exército de nutrientes trabalhando juntos para limpar e proteger suas artérias. A aveia, especialmente o farelo de aveia, é outro guerreiro silencioso na batalha contra a aterosclerose. Rica em beta-glucanas, um tipo especial de fibra solúvel, a aveia age como uma esponja no seu intestino, absorvendo o colesterol e impedindo que ele seja reabsorvido pela corrente sanguínea. 2 colheres de sopa de farelo de aveia por dia podem reduzir o colesterol LDL em até 10% em apenas 6 semanas. As frutas vermelhas, como o morango, amora, framboesa e principalmente a romã, são verdadeiras bombas de antioxidantes. A romã merece destaque especial porque contém punicalaginas, compostos únicos que têm demonstrado capacidade de reverter o processo aterosclerótico. Um estudo israelense acompanhou pacientes que consumiram suco de romã diariamente por 3 anos e observou uma redução de 30% nas placas arteriais. 30%. Deixe esse número afundar por um momento. O azeite de oliva extra virgem, um pilar da dieta mediterrânea, que é reconhecida mundialmente como uma das mais saudáveis para o coração, contém polifenóis poderosos e ácido oleico. Esses compostos não apenas protegem o colesterol da oxidação, como também têm propriedades anti-inflamatórias diretas nas paredes arteriais. Estudos mostram que substituir apenas 2 colheres de sopa de gorduras saturadas por azeite de oliva pode reduzir o risco cardiovascular em 14%.
As nozes, castanhas e amêndoas são outra categoria de alimentos extraordinários. Ricas em ômega 3, arginina e antioxidantes, essas oleaginosas melhoram a função endotelial, que é a capacidade das artérias de dilatar e contrair adequadamente. Pesquisas demonstram que consumir um punhado pequeno de nozes por dia reduz o risco de doença cardíaca em até 29%. O peixe, especialmente os ricos em ômega 3 como sardinha, salmão e atum, merece menção especial. Os ácidos graxos ômega 3 EPA e DHA têm propriedades anti-inflamatórias tão poderosas que reduzem os triglicerídeos, diminuem a pressão arterial e estabilizam as placas ateroscleróticas, tornando-as menos propensas a se romper e causar infartos ou AVCs. E olha só, se você está gostando dessas informações que podem literalmente salvar sua vida e a vida das pessoas que você ama, deixe seu comentário aqui embaixo contando qual desses alimentos você já consome regularmente e qual você pretende incluir na sua rotina a partir de hoje. Essas interações são fundamentais porque mostram que este conteúdo está fazendo diferença na vida real das pessoas, e isso nos motiva a continuar trazendo informações de qualidade para você. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor, aproveite este momento para apertar o botão de inscrição. Não é só por uma questão de números, mas porque quando você se inscreve e ativa o sininho, você garante que não vai perder os próximos vídeos que podem trazer exatamente a informação que você ou alguém da sua família está precisando. Conhecimento sobre saúde pode fazer a diferença entre uma vida longa e saudável ou anos de sofrimento e medicação. Então faça parte dessa comunidade que está buscando o melhor caminho através da informação de qualidade. Agora vamos falar de aplicação prática, porque conhecimento sem ação não transforma nada. Como você pode incorporar tudo isso na sua rotina diária sem virar escravo de uma dieta rígida e sem perder o prazer de comer? Comece o dia com uma tigela de aveia. Adicione algumas frutas vermelhas e um punhado de nozes. Isso já cobre 3 dos superalimentos que mencionamos. No almoço, use o alho generosamente no preparo dos alimentos, lembrando-se de deixá-lo descansar picado antes de adicionar ao prato. Finalize sua salada com azeite de oliva extra virgem de qualidade. 2 ou 3 vezes por semana, substitua a carne vermelha por peixe, de preferência grelhado ou assado. Uma estratégia poderosa é preparar uma quantidade maior de alho picado de uma só vez e guardar em um potinho de vidro com azeite na geladeira. Assim você sempre tem alho pronto para usar, já com a alicina formada e protegida pela gordura do azeite. Aqui vai uma receita simples e extremamente eficaz que tem ajudado milhares de pessoas. Pegue 4 dentes de alho descascados, 2 limões cortados em 4 partes com casca, 200 ml de água. Bata tudo no liquidificador até ficar homogêneo. Coe e guarde na geladeira. Tome 30 ml, ou seja, 2 colheres de sopa, em jejum durante 20 dias consecutivos. Faça uma pausa de 10 dias e repita o ciclo. Esta receita tradicional, muito usada em algumas regiões do Brasil, combina o poder do alho com as propriedades alcalinizantes e antioxidantes do limão. Mas lembre-se, e isso é crucial, essas mudanças alimentares não substituem medicamentos prescritos pelo seu médico. Se você já toma estatinas ou outros medicamentos para o coração, continue tomando e converse com seu médico sobre incluir esses alimentos na sua rotina. Em muitos casos, com o tempo e com o acompanhamento adequado, pode ser possível reduzir doses ou até eliminar alguns medicamentos. Mas isso sempre, sob orientação médica. Conheci pessoalmente pessoas que transformaram completamente sua saúde cardiovascular através dessas mudanças. Um senhor de 62 anos, com histórico de 2 stents colocados, colesterol acima de 300 e pressão descontrolada, começou a seguir essas orientações. Após 6 meses, seu colesterol baixou para 180, a pressão normalizou e os exames mostraram não apenas a estabilização das placas, mas uma leve redução. Seu cardiologista ficou tão impressionado que começou a recomendar essas mudanças para outros pacientes. Uma senhora de 55 anos, com forte histórico familiar de infartos precoces, estava apavorada com a possibilidade de seguir o mesmo caminho. Ao incorporar esses alimentos de forma consistente, associados a caminhadas diárias de 30 minutos, viu seus marcadores inflamatórios caírem drasticamente. Proteína C reativa, um indicador de inflamação no corpo, que estava em 8, caiu para menos de 1 em 4 meses. Esses não são casos isolados. São exemplos do que acontece quando você dá ao seu corpo as ferramentas certas para se curar. Porque é disso que estamos falando, de dar ao organismo aquilo que ele precisa para exercer sua incrível capacidade de regeneração e equilíbrio. A seguir iremos abordar os aspectos mais profundos dessa transformação, incluindo o que a ciência mais recente tem revelado sobre tratamentos inovadores,
como identificar se suas artérias estão em risco e um plano completo para você implementar tudo isso de forma prática e sustentável na sua vida. A ciência cardiovascular está passando por uma revolução silenciosa. Enquanto por décadas o foco foi apenas controlar sintomas e números em exames, uma nova abordagem está emergindo, uma abordagem que olha para o corpo como um sistema integrado, onde inflamação, oxidação e nutrição desempenham papéis centrais. Pesquisas recentes publicadas em 2024 pela Nature Communications revelaram algo extraordinário. Cientistas desenvolveram nanopartículas capazes de dissolver placas de gordura nas artérias de forma direcionada, sem afetar células saudáveis. Embora esse tratamento ainda esteja em fase experimental, ele representa uma mudança de paradigma na forma como pensamos sobre a aterosclerose. Mas aqui está a questão fundamental. Por que esperar por tratamentos futurísticos caros e invasivos quando você pode agir agora, de forma natural, para prevenir ou reverter o problema? As Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial de 2025, publicadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, reforçam algo que os médicos mais conscientes já sabem há tempos. A pressão arterial é apenas um sintoma, não a causa raiz do problema. A causa raiz está no estilo de vida, na alimentação, no nível de inflamação crônica do organismo. E quando você ataca essas causas raízes, os números melhoram naturalmente. Um dado alarmante dessas diretrizes mostra que mesmo valores de pressão arterial acima de 115 por 75 mm de mercúrio já aumentam o risco cardiovascular progressivamente. Isso significa que a faixa considerada normal pode não ser tão segura quanto pensávamos. A boa notícia: os alimentos que discutimos têm demonstrado capacidade de reduzir a pressão arterial de forma natural e sustentável. Como saber se suas artérias estão em perigo? Alguns sinais podem alertar você antes que seja tarde demais. Cansaço excessivo sem explicação aparente, falta de ar ao subir escadas ou fazer esforços leves, dores no peito que aparecem e desaparecem, formigamento nos braços ou pernas, tonturas frequentes, memória fraca e dificuldade de concentração. Esses sintomas sutis podem ser os primeiros sussurros do seu corpo pedindo ajuda. Exames também são fundamentais. O perfil lipídico completo, que mede não apenas colesterol total mas frações de HDL, LDL e VLDL, além dos triglicerídeos, é essencial. A proteína C reativa ultrassensível mede o nível de inflamação no corpo. Valores acima de 3 mg por litro indicam alto risco cardiovascular. A homocisteína, um aminoácido que quando elevado danifica as paredes arteriais, deve ser medida. O score de cálcio coronário, um exame de imagem que mostra calcificação nas artérias do coração, pode revelar aterosclerose mesmo antes dos sintomas aparecerem. Mas não espere os exames estarem ruins para agir. A prevenção começa hoje, agora, com a próxima refeição que você vai fazer. Cada escolha alimentar é um voto a favor ou contra a saúde das suas artérias. E aqui está a parte mais bonita dessa jornada. Diferente de medicamentos que você toma e não sente nada, as mudanças alimentares trazem benefícios que você percebe rapidamente. Mais energia, melhor sono, pele mais bonita, digestão melhor, humor estabilizado. São sinais de que seu corpo está respondendo, está se curando. Vamos agora criar um plano prático e realista que você pode começar a implementar imediatamente. Não estou falando de mudanças radicais da noite para o dia, porque isso não funciona. Estou falando de pequenas mudanças consistentes que se acumulam e geram transformações profundas. Semana 1. Comece incorporando o alho na sua rotação. Um dente por dia, preparado da forma que ensinamos. Semana 2. Adicione aveia no café da manhã. Semana 3. Inclua um punhado de oleaginosas como lanche da tarde. Semana 4. Substitua uma refeição de carne vermelha por peixe. Semana 5. Adicione frutas vermelhas na sua rotina. Semana 6. Troque o óleo vegetal comum por azeite de oliva extra virgem. Viu como é gradual? Cada semana uma pequena adição. Ao final de 6 semanas, você terá transformado completamente sua alimentação sem trauma, sem sofrimento, de forma natural e sustentável. E os resultados? Você vai começar a sentir em 2 a 3 semanas. Mais disposição, menos inchaço, pressão começando a regular, melhor qualidade de sono. Associe essas mudanças alimentares com movimento. Não precisa ser academia, não precisa ser corrida. 30 minutos de caminhada por dia já fazem milagres. Caminhar aumenta o HDL, o colesterol bom, melhora a circulação, reduz o estresse e ainda ajuda a controlar o peso. Se puder caminhar ao ar livre, expondo-se ao sol da manhã ou do final da tarde, melhor ainda.
A vitamina D produzida pela pele sob a ação do sol também é fundamental para a saúde cardiovascular. Gerencie o estresse. O estresse crônico é um assassino silencioso das artérias. Quando você está constantemente estressado, seu corpo produz cortisol e adrenalina em excesso, hormônios que aumentam a pressão arterial, promovem inflamação e contribuem para a formação de placas. Técnicas simples como respiração profunda, meditação de 5 minutos por dia, ou simplesmente desligar o celular 1 hora antes de dormir, podem fazer uma diferença enorme. Durma bem. O sono é quando seu corpo se repara. Menos de 7 horas de sono por noite aumenta significativamente o risco cardiovascular. Crie uma rotina de sono, escureça o quarto, evite telas antes de dormir, mantenha o ambiente fresco. Seu coração e suas artérias vão agradecer. O que mais me emociona nessa jornada de estudo e partilha sobre saúde natural é perceber que a natureza já nos deu tudo o que precisamos. Não precisamos de laboratórios sofisticados, não precisamos de medicamentos caríssimos. Precisamos de informação correta e da disposição de fazer escolhas diferentes. Suas artérias não entupem de um dia para o outro, e também não se limpam de um dia para o outro. É um processo, mas é um processo que está totalmente sob seu controle. Cada refeição é uma oportunidade de nutrir e curar. Cada dia de movimento é um investimento na sua longevidade. Cada noite de sono reparador é uma chance para seu corpo se regenerar. A pergunta que você precisa se fazer é: que tipo de velhice você quer ter? Você quer chegar aos 70, 80 anos cheio de energia, independente, aproveitando seus netos, viajando, vivendo? Ou você quer chegar dependente de remédios, limitado fisicamente, sofrendo com as consequências de décadas de negligência? A escolha é sua, e essa escolha é feita todos os dias, em pequenas decisões que parecem insignificantes mas que se acumulam e definem seu destino. Lembre-se sempre, você não é vítima da genética. Sim, a genética carrega o revólver, mas é o estilo de vida que aperta o gatilho. Mesmo que você tenha histórico familiar pesado de problemas cardíacos, as escolhas que você faz hoje podem reescrever esse script. A epigenética, a ciência que estuda como comportamentos e ambiente influenciam a expressão dos genes, já provou isso. Você tem poder. Use esse poder. O mundo está mudando. A medicina está reconhecendo cada vez mais o papel central da nutrição e do estilo de vida na prevenção e tratamento de doenças. Instituições como a Sociedade Brasileira de Cardiologia têm publicado diretrizes que valorizam mudanças no estilo de vida como primeira linha de tratamento. É um movimento global de volta às raízes, de reconexão com o que é natural e verdadeiro. Você que assistiu até aqui demonstrou interesse genuíno em cuidar da sua saúde de forma consciente e informada. Isso te coloca numa minoria privilegiada de pessoas que não aceitam passivamente o que lhes é imposto, mas buscam conhecimento e tomam as rédeas da própria vida. Preste atenção, é importante que saibam. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Espero que essa jornada tenha tocado algo dentro de você e mostrado uma nova perspectiva sobre o que realmente pode transformar a sua saúde. Agora, deixe nos comentários qual alimento ou prática você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe não falamos sobre ele aqui em breve. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer e permite que este conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. E agora eu te pergunto, depois de aprender tanto sobre os benefícios do alho, da aveia, das frutas vermelhas, do azeite de oliva e dos peixes ricos em ômega 3, como você pretende incorporá-los na sua rotina? Me conta aqui nos comentários. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.